Eu vou falar um pouco da ansiedade infantil, que muitas vezes ela não é observada, mas muitas crianças já apresentam ansiedade desde muito cedo. Então, por exemplo, existem alguns sinais em que desde criança já se percebe que aquela criança vai ser uma criança em que ela pode desenvolver uma ansiedade como pré-adolescente, pode desenvolver uma ansiedade na adolescência, até a adolescência, e pode tornar-se um adulto ansioso. Então, alguns sinais eles já são característicos desde muito cedo, como, por exemplo, crianças que têm muito medo de determinadas situações. São aquelas crianças em que tudo que acontece, elas correm, elas fogem de medo daquelas situações desde muito pequenininha. Tem algumas crianças que a gente observa que elas já são mais atiradas, tem algumas crianças que elas não são nem atiradas e nem têm muito medo, elas são comedidas, mas existem crianças em que tem um medo profundo. Então, esse medo profundo, muitas vezes, ele já pode estar relacionado a algum desenvolvimento de ansiedade já desde pequeno. Outro sinal também, que é muito comum, é, por exemplo, crianças que gostam de uma rotina rígida. Muitas vezes a criança, ela tem uma rotina que muitas vezes os pais tentam sair dessa rotina e eles não conseguem sair, porque a ansiedade da criança, ela é muito grande. Tirando os fatores de que algumas crianças elas podem ter algumas síndromes, que é diferente, que quando existe a síndrome, existe sim a possibilidade e até um fator importante que se tenha uma rotina para que a criança se sinta confortável. Mas eu estou falando da criança que não tem síndrome. Então, essa criança, ela não tem o porquê ela sentir uma necessidade muito grande de ter essa rigidez dessa rotina. Então, muitas vezes também já pode ser algum índice de que essa criança pode desenvolver uma ansiedade futura. E como a gente pode notar essa rotina rígida? São aquelas crianças, por exemplo, que se os pais marcam, por exemplo, uma viagem, elas não querem viajar, elas querem ficar na casa delas. Por quê? Vai sair da rotina, vai sair do lugar. Existe aquele momento que não é um momento patológico, existe aquele momento que é quando a criança simplesmente ela não quer sair porque a casa dela é legal, porque a casa dela é confortável, mas eu não estou falando disso, eu estou falando quando gera um aspecto de maior observação, que é o da ansiedade, que é quando a criança realmente não quer sair. Ela tem a rotina dela, ela só faz as coisas que ela tem que fazer, e se algum adulto faz alguma coisa que é completamente diferente da rotina dela, ela entra em pânico, porque ela não consegue sair dessa rotina. Então, os pais precisam observar até quanto essa rotina ela é normal, a criança está achando aquela rotina normal, até quanto aquela criança ela está ficando sem condições de entender que ela pode sair daquela rotina, muitas vezes por medo, e esse medo que acaba ocasionando uma ansiedade de sair daquela situação, e observar o porquê dessa ansiedade, o porquê desse medo. É sempre importante isso. A mesma forma do medo. Por que essa criança tem tanto medo? Observar, levar a sério essas demonstrações que as crianças já vão mostrando que têm nos seus sentimentos, na forma de eles sentirem, enxergarem o mundo. É muito importante que os adultos estejam atentos e que levem, muitas vezes, a sério e percebam o porquê que, de repente, acontece essa ou aquela forma. Por que essa criança tem tanto medo? Por que essa criança ela quer ficar tão perto dos pais que ela não consegue sair? Que tipo de ansiedade que está causando nessa criança? Por que ela quer uma rotina tão rígida? Por que essa criança ela não consegue sair da rotina? Da mesma forma, alguns sinais, por exemplo, como barulhos. Tem crianças que em determinados barulhos, óbvio que quando ela é muito pequena, ela não conhece muitos barulhos e é natural que a criança se assuste. Mas depois de uma determinada idade, a criança ela já conhece determinados barulhos que faz parte do dia a dia da criança. E quando essa criança, mesmo assim, ela tem muito incômodo com barulhos, os pais também precisam observar o porquê que esse barulho incomoda tanto. Por que essa criança ela está
de uma forma em que qualquer barulhinho ele causa esse medo, essa insegurança nessa criança. Além do que, não só isso, observar também com exames de ouvido para saber se há alguma deficiência, observar por que a criança tem esse incômodo dos barulhos, porque esses barulhos a incomoda tanto. Isso é muito necessário que os pais observem. Por quê? Porque futuramente ele pode estar ligado a uma futura ansiedade que ela já começou a ser apresentada muitas vezes na infância que não foi percebida. Um outro sinal também muito comum de ansiedade são aquelas crianças que não gostam de sujar as mãos, são aquelas crianças que muitas vezes nem vão brincar com massinha, que é algo da própria idade, para não sujar as mãos. E até observar se essa ansiedade, ela é uma ansiedade que ela pode, muitas vezes, virar um toque. Porque, às vezes, a ansiedade ela é tão grande que já de pequenininha a criança muitas vezes já começa a demonstrar que ela está desenvolvendo, já desenvolveu uma ansiedade tão profunda e essa ansiedade muitas vezes ela pode ter proporcionado o início de um toque, que quanto mais cedo ser observado, mais cedo e mais rápido consegue-se identificar e consegue sanar o problema. Outro fator também da ansiedade, que muitas vezes é apresentada na infância, são aquelas crianças que seguem os pais em qualquer lugar que eles forem. Se os pais estão num lugar, a criança está agarrada com o pai ou com a mãe, muitas vezes aquelas não ficam agarradas na perna. Então, por que elas têm esse comportamento? Identificado o porquê. Porque muitas vezes não é simplesmente dizer sai daqui, ou eu não quero que você faça dessa forma, eu não quero que você tenha esse comportamento. Mas é muito mais do que isso, é entender o porquê essa criança está tendo esse comportamento. Por que ela age dessa forma? Existe sempre um motivo atrás das nossas ações, atrás das nossas emoções, atrás do que nós falamos e do que nós sentimos. E é isso que os pais precisam observar. Por que essa criança está indo em todos os lugares grudado com esse pai, grudado com essa mãe? O que acontece com essa criança? Observar essa criança, conversar com essa criança, trazer essa criança de uma forma que ela se sinta segura para poder conversar com os pais, que ela se sinta segura, sabendo que se ela falar, ela vai ter o respaldo dos pais para poder auxiliar nessa ansiedade e nesse medo. Outro sinal também de, muitas vezes, de princípio de ansiedade, são aquelas crianças que não gostam de estranho. São, por exemplo, aquelas crianças que só falam com as pessoas que elas conhecem. As pessoas que elas não conhecem, elas não falam, elas não chegam perto. E elas morrem de medo. Então, também já pode ser um indício de se transformar em um adulto ansioso. Por quê? Porque lá de pequenininho, essa criança ela teve várias atitudes, várias ações e não foi identificado por ninguém que estava próximo dela. Então, passou-se desapercebido, como se fosse simplesmente uma atitude de criança. Outros sinais também muito comuns é quando a criança não dorme bem. Às vezes tem aquelas crianças que deitam, dormem tranquilas, tem aquelas crianças que uma noite ou outra têm um sono que não é muito tranquilo, mas é simplesmente uma noite ou outra. É só nós fazermos um paralelo conosco. Todas as noites nós dormimos bem? Não. Todas as noites nós dormimos mal? Não. Noites nós dormimos bem, noite nós dormimos mal. Por quê? Porque assim, tem dias que nós estamos melhores e tem dias que nós estamos diferentes. Então, muitas noites são boas para a gente dormir, outras noites não são boas. Quando existe uma variação de uma noite para outra, os pais não precisam ficar preocupados. Mas quando não existe, quando, por exemplo, é uma criança que ela não dorme bem, ela não dorme bem. Então, eles precisam entender o que é esse não dormir bem. E como que os pais ficam sabendo se os filhos dormiram bem ou não dormiram bem? Porque muitas vezes essa ansiedade ela começou lá de pequenininho e os pais não notaram. E às vezes virou um pré-adolescente, um adolescente, que também, da mesma forma, continuou com essa ansiedade, mas só foi percebida muitas vezes na pré-adolescência e na adolescência. Porque quando é criança, parece que tudo é engraçadinho, tudo é normal para a criança, tudo vai. As coisas vão acontecendo e muitas vezes não vai sendo observado muitos sinais que vão sendo colocados. Então é importante que os pais observem. Então, por exemplo, quando a criança acorda, sempre perguntar como você dormiu, o que você sonhou, você dormiu bem? E muitas vezes a criança, ela
vai dizer que dormiu bem, muitas vezes vai dizer que acordou durante a noite, ou muitas vezes não vai dizer nada, mas assim, e observar também como é que essa criança acordou durante pela manhã. Como que ela veio? Ela acordou tranquila? Ou ela acordou com medo? Ela levantou da cama e já foi direto para ver se tinha alguém com medo de repente estar sozinha? E por que ela tem medo de ficar sozinha? Então, existem vários fatores, vários sinais que desde criança os pais e quem convive com as crianças e muitas vezes com o adulto também pode ser observado. Porque essa ansiedade, muitas vezes, ela começa lá na infância, e ela vai adquirindo cada vez mais aspectos que vão mudando, que cada vez vão ficando mais complicados, cada vez mais vão criando força até chegar na pré-adolescência, adolescência ou um adulto ansioso. E quando muitas vezes quando nós vemos um adulto muito ansioso, essa ansiedade muitas vezes não começou na sua fase adulta. Se esse adulto ansioso ele começar a lembrar da sua infância, ele vai lembrar que na infância dele ele já tinha muitos desses sinais. Ou muitas vezes se ele perguntar para os adultos próximos, alguns desses sinais eles já tinham. Porque são sinais que vão desde pequeno, já vão adquirindo, já vão fazendo com que cada vez mais essa personalidade ela vá criando essa ansiedade. E muitas vezes, quando essa ansiedade ela é observada desde pequenininho, esses sinais eles são observados, é muito mais fácil se identificar e trabalhar a ansiedade logo no início. Porque assim, quando se tornar um adolescente, um pré-adolescente, tornar-se um adulto, mesmo essa pessoa tendo ansiedade, ela vai saber controlar essa ansiedade, mas de uma forma que seja benéfica para ele, não de uma forma em que encubra a ansiedade, que na verdade a pessoa ela vai estar muito medrosa, muito nervosa, muito ansiosa dentro dela, e por fora ela vai estar fazendo cara de paisagem como se não estivesse acontecendo nada. Então é muito importante que se trabalhe todos esses nossos sentimentos dentro de nós mesmos, não da boca para fora, mas sim dentro de nós, como seres humanos. Então, se essa ansiedade ela já é trabalhada desde pequenininho, desde criança, com a utilização muitas vezes de muitas técnicas que podem, inclusive, serem ensinadas e serem aprendidas quando essas crianças passam por terapia. Se elas passam, por exemplo, por uma terapia com psicólogos, elas podem estar sendo auxiliadas nessa fase, porque muitas vezes o psicólogo vai observar e muitas vezes os próprios pais vão observar, principalmente, essa ansiedade da criança antes de chegar numa clínica, antes de chegar no consultório. Então, é bom que essa ansiedade, o início dessa ansiedade seja observado, inclusive na escola, nos lugares que essa criança frequenta, muitas vezes no convívio com os parentes mais próximos, para que seja trabalhado logo no início. E assim, com certeza, se esse trabalho ele é feito logo no início, consegue-se quebrar vários paradigmas que estão sendo construídos de forma errada e consegue-se auxiliar essa criança já pequenininho para que seja um pré-adolescente e um adolescente menos ansioso e um adulto menos ansioso. Que a ansiedade ela faz parte da nossa vida, mas a ansiedade exacerbada, a ansiedade em excesso, ela já é preocupante, porque ela já faz com que muitas de nossas ações não sejam ações que nos levem a caminhos prósperos, que nos levem a caminhos mais tranquilos, conscientes, mais caminhos que nós tenhamos o próprio controle da nossa situação. Então, todos nós temos ansiedade? Sim, em maiores e menores graus. Mas se essa ansiedade é uma ansiedade em que ela gera muitos sinais em que a gente já começa a observar em que essa criança, esse pré-adolescente, esse adolescente, ele já não tem mais muito controle dessa situação, por exemplo, uma ansiedade em que já não consegue mais conversar com as pessoas à sua volta, então precisa-se sim ter uma observação e um tratamento com um profissional adequado, para que essa ansiedade ela seja equilibrada, para que essa criança, esse pré-adolescente, esse adolescente
consigam trabalhar essa ansiedade, para que eles tornem-se adultos que sejam integral, que tenham toda a sua integralidade, em todos os aspectos, que eles possam trabalhar, possam identificar a ansiedade, mas possam trabalhar com essa ansiedade dentro deles mesmos, que isso é muito importante, trabalharmos as nossas questões dentro de nós mesmos.